Olá, muito bom dia a todos. Espero que se encontrem todos bem e de saúde nesta fase que estamos a viver e pela fase que o país está a passar. Estou aqui hoje para eu, Marco Cardoso, da SAS Portugal e o José Carvalho, estamos aqui hoje para vos falar aqui um bocadinho sobre as alterações legais que vão entrar em vigor agora a 1 de janeiro, de 2021. Eu queria aqui, passar aqui um bocadinho, a agenda para hoje, o que é que nós vamos aqui, a falar neste webinar. Eu vou aqui de uma forma também muito resumida, também para não nos alongarmos muito e entrarmos mesmo na vertente do QR Code, mas gostaria de falar aqui um bocadinho das vantagens, para o sujeito passivo nesta nova entrada da era digital, não é? Porque com isto temos que rapidamente nos transformarmos e temos que avançar aqui para uma área digital, hum, e temos que acelerar o passo nesta situação. Eu queria também aqui falar, pronto, então com isto, o QR Code, não é? Os benefícios, que benefícios é que esta alteração nos pode trazer, e com isto falar aqui também um bocadinho a questão do conector e-commerce, lojas online, não é? O que é que são, como funciona, como é que estamos a nível de e-commerce, a nível europeu e em Portugal, como é que nós estamos, e quais é que são as vantagens do e-commerce face neste caso a uma loja física. Queria também aqui, pronto, depois passava a palavra ao meu colega José Carvalho, no final desta apresentação, para que ele possa então entrar aqui nas implicações legais e aplicacionais, não é, na adoção do QR Code, e do que se trata quando entra em vigor e quais é que são as fases e cuidados que temos que ter e os cuidados que temos que ter a seguir, não é? Depois aqui um bocadinho, a nível do QR Code, quais é que são aqui os benefícios então do QR Code? Ganham vocês como clientes, obviamente, e como empresas e empreendedores ganham exclusividade garantida, matrícula única e aqui uma transparência, não é? Podem também ainda conseguir aqui uma redução de custos, não é? A nível de papel e consumíveis e tempo na impressão. Aqui o tempo na impressão é, se não tivermos que imprimir, se não perdemos tempo com a impressão, também conseguimos ganhar mais tempo para atender o cliente seguinte e com isto, ao final do dia, ganhamos mais tempo. Depois aqui a última questão, redução, obviamente, aqui do consumo de papel. Depois aqui o QR Code eu apresento aqui muito rapidamente três cenários, não é? O primeiro cenário aqui no comércio tradicional, um restaurante que tem o pagamento e aparece o cliente A, e neste cliente A ele pede fatura, mas não necessita aqui da fatura impressa. Como não necessita, obviamente vocês ficam aqui com a questão que vai logo entrar na conta do cliente. O cliente B já é um cliente aqui um bocadinho diferente. O cliente B pede fatura, mas como tem ficha de clientes, já é nosso cliente, essa fatura até vai ser enviada diretamente por e-mail, não é? Depois o cliente C, o cliente ainda, há alguns tradicionais, obviamente, que aí este sim pede fatura, e essa fatura é então impressa aqui com a questão do QR Code, não é? Mas como podem ver, estamos aqui a falar em três clientes, apenas um cliente efetivamente pede-nos aqui, ou poderá nos pedir aqui a fatura. Depois aqui o nosso cenário 2, que é uma clínica médica que tem faturação e fatura serviços. Automaticamente clientes com e-mail podem solicitar e esse e-mail pode logo ser enviado via e-mail ou faturação eletrónica, sem necessidade de estar a gastar papel e o cliente automaticamente fica com essa fatura logo no e-mail. Depois temos aqui a questão dos tem aqui a questão também da questão da ficha do cliente e automaticamente na ficha do cliente. Depois aqui o cenário 3 da loja online, a encomenda consulta após pagamento, o cliente normalmente é a fatura enviada por e-mail e disponibilizada na área do cliente e automaticamente fica também essa mesma fatura. Depois temos aqui, e quero falar-vos aqui um bocadinho do que é a questão do e-commerce e como é que o e-commerce tem vindo aqui um, a desenvolver e tem vindo a crescer com esta fase pandémica que o país está a viver. Nós temos e lançamos aqui um conector e-commerce que reforça o potencial do vosso negócio, não é? Com a conversão, com a conversão e a expansão da vossa loja física, criando uma loja online, não é? Com o vosso software SaaS. Com isto, o
que é que vocês vão ganhar? Vão ganhar mais eficiência, vão ganhar aqui mais produtividade e mais segurança, não é? Porque com o conector e-commerce da SAJ vocês conseguem beneficiar das vantagens de gerir a vossa loja online totalmente integrada com o vosso software da SAJ, caso tenham o 50C. Como é que funciona e qual é que é aqui o funcionamento da loja online ou deste conector? Qual é que é aqui o funcionamento do conector? Automaticamente vocês têm aqui a vossa solução de faturação, onde vão fazer toda a faturação aos vossos clientes. Depois tem aqui o conector, que é um conector que não se vê, é algo que está, no fundo, aqui em fazer o envio de produtos para uma plataforma e automaticamente recolhe as encomendas que são lançadas diretamente no vosso software de faturação e automaticamente vocês têm aqui uma plataforma. A plataforma é onde fica a vossa loja online, onde fica alojada. A plataforma, por exemplo, estas duas primeiras, a PrestaShop e o Commerce, que são nomes que vocês podem escolher, que são as mais usadas em Portugal, aqui carece de um serviço aqui do serviço do hosting e web design, que é um setup e configuração que vocês têm que contratar uma empresa de marketing para vos fazer essa montagem da vossa loja online. Depois temos aqui, por último, o Shopify. No Shopify é um bocadinho diferente, porque esta é uma loja que já não carece de hosting ou web design, porque vocês escolhem um template, essa loja é alojada, tem um fee mensal e automaticamente vocês podem fazer essa conexão, montar a vossa loja online e com o conector automaticamente ter uma loja online montada sem ter que é algo mais chave na mão, sem ter que pagar aqui serviços de hosting e web design adicionais. No entanto, obviamente aqui depois carece de um fee mensal que é pago à Shopify, que não tem a ver com o SaaS, que é diretamente pago à Shopify e que podem fazer algo mais rápido e fácil e intuitivo. Depois, como é que estamos aqui a nível de e-commerce em Portugal? O e-commerce tem vindo a evoluir muito rapidamente. Nós a nível de Portugal estamos a ter um crescimento, como é óbvio, devido à fase em que estamos a viver, e esse crescimento, o que é que nós aqui podemos analisar e ver? Que a proporção média dos consumidores europeus que compram online a nível da Europa. E como vemos aqui, nós conseguimos ver aqui em Portugal, não é? E se pudermos aqui analisar em Portugal, claramente somos a nível europeu um dos mercados com menor volume de compras online, não é? Nós somos o país com menor número de compras online, o que quer dizer que temos muito potencial a crescer, temos muita forma e temos agora uma forma muito rapidamente de conseguirmos ficar mais digitais e conseguir aumentar o volume de vendas, o nosso volume de vendas. É importante aqui referir que, além de sermos um dos países, não é? Com o menor número de volume de compras online, é importante referir que os portugueses, em média, 88% dos portugueses, quando necessitam de fazer uma compra, fazem primeiro a sua pesquisa online. Vão ao nosso amigo Google, como se costuma dizer, e no Google automaticamente fazem essa mesma pesquisa. Fazem a pesquisa do produto que querem comprar, apesar que, obviamente, ainda se dirigem às lojas, porque apenas 43% faz as compras no seu computador e 33% fazem as compras aqui em mobile, em smartphone ou tablet. Depois, é importante percebermos que temos aqui, obviamente, que o Covid vem nos trazer aqui uma oportunidade de crescimento na vertente do e-commerce. O e-commerce rapidamente está a ter um crescimento muito grande. Vocês, neste caso, como empresas, é importante perceberem que podem tirar vantagens sérias com um menor investimento, podem tirar algumas vantagens desta vertente e deste, nomeadamente deste caminho que estamos a ter. Então aqui, e muito rapidamente, também para não me estar aqui a alongar muito, é importante termos aqui uma perspectiva que a nível de lojas online e as vantagens que nós temos aqui com o e-commerce tem a ver com o quê? Com um baixo custo operacional, não é? Há aqui um investimento inicial em comparação com o investimento de uma loja física, uma loja online tem um custo muito menor, não é? Porque não necessitam de uma compra de um imóvel, não necessitam da contratação de funcionários, impostos, móveis, depuração, limpeza, entre outras situações.
a nível aqui da disponibilidade, não é? Vocês com uma loja online ficam com a loja aberta e produtos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos feriados e finais de semana, sem nenhum custo adicional. Depois aqui o acesso, não é? Vocês aqui com a questão do acesso, vocês aqui ficam, neste caso, e permite qualquer cliente ter acesso apenas com o uso do smartphone, um tablet, um computador, um notebook, etc. Consegue ter acesso à loja online sem ter que fazer deslocações. E, obviamente, aqui a loja online consegue ter um alcance muito maior, permite um amplo alcance geográfico, que não ficam limitados só à vossa loja física, que só alcança clientes da região ou clientes, neste caso, da cidade, e com uma loja virtual vocês conseguem ter neste caso, uma abrangência muito maior e, neste caso, internacional até, eventualmente. Depois, isto aqui na vertente do consumidor final. Na vertente do consumidor final, é importante perceber que cada vez mais o consumidor final procura conforto e comodismo, não é? E com isto é importante que, em conformidade com o que estamos a viver e não só, é muito mais fácil estar no conforto do nosso lar, sem ter que enfrentar trânsito, filas de estacionamento e até eventualmente riscos de contágio, não é? Porque podemos estar a almoçar, a tomar o café da manhã e até a pesquisar e a fazer compras, a tentar fazer as compras daquilo que realmente necessitamos. Depois, também, com uma loja online, conseguimos, obviamente, aqui uma maior variedade de produtos, não é? Conseguimos facilidade, agilidade e diversificação de produtos, preços e marcas disponíveis num só lugar e de uma forma mais rica, porque conseguimos ter muito mais produtos, porque não precisamos ter um armazém grande, é completamente diferente. Depois, e aqui em último, conseguimos também ter melhores preços, não é? Melhores preços, maiores descontos e mais formas de pagamento. A possibilidade de encontrar condições de pagamento muito mais atrativas do que em lojas físicas, porque a loja física tem um custo operacional, como eu falei no primeiro ponto, muito maior e muito mais alto, não é? Em relação à loja virtual. E a rotatividade de produtos aqui é muito melhor. Logo, na loja física, tem que ter um preço maior para conseguir ter uma boa margem de lucro, em comparação aqui com a loja online. Eu quis deixar aqui só este ponto, esta questão aqui das lojas online e daquilo que podemos alterar na parte de tudo aquilo que é esta transformação digital que o país está a viver e que nós todos temos que nos adaptar, e é importante que vocês, como empreendedores, o façam. Pronto, e dessa forma despeço-me aqui e alguma dúvida que queiram colocar no final, daremos essas respostas. Bom dia, José. Bom dia, Marco, e bom dia a todos. O meu nome é José Carvalho, eu sou Product Manager na SAS e vou-vos falar durante os próximos 30 minutos mais ou menos sobre o código QR. Primeiro começar pelo enquadramento legal. Portanto, o tema do webinar de hoje é sobre a obrigação legal da impressão do código QR nas faturas. O objetivo desta medida por parte do Governo, como é indicado claramente no sumário da Portaria 195, 195/2020, que regulamenta os requisitos da criação do código QR, é o controle das operações realizadas pelos sujeitos passivos, tendo em vista a economia informal e a fraude e a evasão fiscal. Portanto, é essa a principal razão, que inclusive está na própria portaria, no texto da própria portaria, que fez nascer o código QR. E porquê? E qual é a tática do governo relativamente a esta matéria? Como sabem, o número de contribuinte, o NIF, é atualmente indispensável para garantir benefícios fiscais no IRS, justificado por despesas de saúde, educação, IVA nos restaurantes e outras despesas. E com o código QR, no próximo ano, portanto a partir de janeiro, o consumidor pode não indicar o NIF ao comerciante e vai através de uma app a disponibilizar pela AT ou através da própria página do e-fatura, ainda não sabemos muito bem, ou até dizem que vai através daquela app do IVA Voucher, portanto algo vai aparecer, fotografar o código gerado na fatura e enviar e registrar essa informação toda que está na fatura diretamente para o e-fatura
antes mesmo que o comerciante submeta o SAFT destes documentos, que tipicamente o faz no mês seguinte. Portanto, o próprio consumidor vai enviar os dados da fatura muito antes para a T. E então a legislação, como é que onde é que está a sustentação desta lei? Portanto, tudo começa pelo Decreto-Lei 28/2019, portanto já há um ano já tinha sido publicado uma lei, esta lei, portanto, do Código QR, e que dizia que nas faturas e demais documentos fiscalmente relevantes deve constar um código de barras bidimensional, que eles chamam Código QR. Só que na altura diz, no final, nos termos a definir por portaria. Portanto, na prática, quando foi publicada esta lei em 2019, como não estava regulamentada, não podia entrar em vigor. Portanto, apesar da lei ser bastante antiga, não entrava em vigor. Mas o que acontece? Por incrível que pareça, e na época da pandemia, em agosto mesmo, foi publicada a Portaria 195/2020 por parte do Ministério das Finanças, em que passou a regulamentar esta lei de 2019. E, portanto, já regulamenta os requisitos para a criação do tal Código de Barras Bidecimal, Código QR e do Código Único do Documento ATCUD. Portanto, quer dizer que em agosto materializou-se a entrada em vigor desta lei. E esta, já agora, como vão poder ver, que é muito mais, esta questão desta lei é muito mais do que o código QR. Não é só o código QR, é bastantes outras coisas. Portanto, como podem ver aqui na própria portaria e na decreto-lei, fala do código QR e fala do código único do documento, que vamos ver mais à frente. Já agora, também podem estar a par, no dia 23 de outubro foi publicado um despacho, o número 412, por parte do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que mantém o Código QR para 1 de janeiro, mas que adia parte desta lei. E a parte que adia é o Código Único Documento. De qualquer forma, este despacho mantém o Código QR para 1 de janeiro. Apesar do que alguma comunicação social fez vincular nos últimos dias, o despacho mantém o Código QR. Portanto, relativamente, como dizia cá atrás, eu li documentos fiscalmente relevantes. E agora este texto, documentos fiscalmente relevantes, traz mais implicações. E que implicações é que é? É que essas implicações estão esclarecidas num ofício circulado, que é o 30.213, que foi publicado já no final de 2019, em que aqui neste ofício circulado dizia o que são documentos fiscalmente relevantes? Documentos de transporte, emitidos nos termos do regime de viagens e circulação, recibos, incluindo os emitidos no âmbito do regime de IVA de caixa, e quaisquer outros documentos emitidos, independentemente da assinação, que sejam suscetíveis, nomeadamente, da apresentação ao cliente. E depois aqui tenho uma linha que remete para o rodapé, em que dá exemplos, consultas de mesa, faturas para forma e orçamentos. Ora, se voltarmos atrás, reparem o que diz a redação do decreto-lei, nas faturas e demais documentos fiscalmente relevantes. Portanto, isto conjugado com isto, documentos fiscalmente relevantes, significa que o código QR não só tem que aparecer nas faturas, como tem que aparecer nos documentos de transporte, nas guias de remessa, guias de transporte, nos recibos ou quaisquer outros documentos emitidos. Aqui deste lado tem aqui um exemplo de todos os documentos que o código QR tem que passar a constar. As notas de encomenda, as próprias consultas de mesa, portanto, é uma série de documentos onde o código QR tem que aparecer. Outra alteração com impacto neste Decreto-Lei 28 é a questão, aliás, ainda relativamente a esta questão dos documentos de transporte e desta questão da certificação, a partir do momento que o documento tenha um código QR, significa que esse documento tem que estar assinado, porque passa a ser um documento fiscalmente relevante. E, portanto, como sabem, os documentos assinados não podem ser alterados. Significa, por exemplo, que uma vez emitido um orçamento, não pode ser mais alterado esse orçamento. Tem que ser anulado esse orçamento e criado um outro orçamento. É evidente que as aplicações SaaS têm mecanismos para facilitar isto, em que faz, por exemplo, anula com a criação de um novo. Portanto, basicamente anula o documento, cria um novo em edição com todos os elementos do anterior para ser mais facilmente usável pela aplicação.
Ainda relativamente ao Decreto-Lei 28/2019, lembro também que este decreto de 2019 alterou o Decreto-Lei 147/2003, que é relativo ao regime de bens em circulação, e que torna obrigatório. Isso significa que na altura alteraram este regime de bens em circulação. O que é que ele alterou? Diz: o transportador fica dispensado de se fazer acompanhar documentos de transporte quando o mesmo tenha sido previamente comunicado à TE nas situações previstas na linha A. Isto já era uma realidade nas nossas empresas. Isto é, sempre que nós comunicámos um documento de transporte à AT, já não necessitávamos de imprimir e bastava que quem transporta a mercadoria levasse esse código de comunicação e apresentasse ao agente de inspeção e não precisava de levar o documento impresso. No entanto, o Decreto-Lei 28/2019 alterou isso e agora diz, desde que se faça acompanhar do Código Único de Documento e do Código de Barras bidimensional, quer dizer, de uma coisa e da outra, quando este seja obrigatório. Significa que não basta levar o tal código de transmissão à AT do documento de transporte, mas é também necessário levar o código QR. Significa que vocês ou têm que tirar uma foto ao código QR para levar no telemóvel, ou têm que imprimir mesmo o documento, mas a partir do momento que se torna obrigatório o código QR, que a portaria a portaria 195/2020, que foi publicada em agosto, tornou isso obrigatório. A partir de janeiro, tenham atenção à questão das guias de transporte, porque a partir de janeiro tem que levar o código QR da guia. Ainda relativamente, ainda outra questão que o próprio Decreto-Lei 28 de 2019 alterou é o próprio código de IRS, porque para materializar o objetivo principal do QR Code, que é o de evitar que os consumidores indiquem um NIF ao comerciante antes da emissão da fatura e possam, com um talão ou com uma fatura A4 emitida para consumidor final sem NIF, ainda assim, através de uma app, assinar essa fatura ao seu NIF, para que isto se tornar realidade, também foi alterado o artigo 78B e o 118 do Código de IRS e que, portanto, agora já diz que os adquirentes que pretendem beneficiar da dedução da coleta devem exigir ao emitente uma inclusão do seu NIF que identifica o seu NIF nas faturas, sem prejuízo, e isto é novo, da possibilidade de comunicar as faturas sem número de identificação fiscal à autoridade tributária aduaneira, utilizando o respectivo Código Barras mencional, Código QR. Portanto, o que é que isto acontece? Qual é que é o objetivo disto? E a grande objetivo é, relativamente ao combate da evasão fiscal, criar uma incerteza nas empresas que emitem faturas se o consumidor vai ou não comunicar as mesmas AT. Porque uma vez que a fatura seja comunicada à AT, o fisco vai estar à espera que o comerciante, no mês seguinte, através do SAFT, essa fatura vá lá parar. Se essa fatura não for lá parar, automaticamente levanta uns alertas na própria AT de algo suspeito e que tem que ser averiguado. Também outra questão que chama a atenção, que é o Decreto-Lei 28/2019, no seu artigo 35, determinou que os sujeitos passivos, sempre que tenham intenção de passar a emitir um novo tipo de documento ou uma nova série, que tem que previamente comunicar a mesma ao portal das finanças esses elementos, de forma a obter um código de validação. E só a partir do momento que obtenham o código de validação para séries ou documentos, é que o sujeito passivo está autorizado a emitir esse documento, o tal código único de documento. Por outro lado, esse código de validação fazia parte daquilo que se chama AT-CUD, ou AT, Código Único de Documento. E reparem, este código único de documento não é só para os softwares, não se aplica só ao software de faturação, aplica-se a muitas mais coisas. Porque, como podem ver, como vamos ver mais à frente, também vai se aplicar aos livros de faturas, quando se tornar obrigatório este código único de documento. Portanto, como dizia, enquanto o QR Code só deve constar nas faturas e outros documentos fiscalmente relevantes emitidos por programas de faturação certificados, portanto, o QR Code é só para os programas de faturação, o AT-CUD, ou Código Único de Documento, deve constar em mais meios, porque segundo o artigo 4º da Portaria 195/2020, refere que deve constar em todos os meios identificados
no artigo 3º do Decreto-Lei 28/2019. E quais são esses meios? Programas informáticos de faturação, incluindo a própria aplicação disponibilizada pela AT, outros meios como máquinas registadoras e balanças eletrónicas e os próprios documentos pré-impressos em tipografia autorizada. Isso significa que quando entrar em vigor o Código Único do Documento, todos os livros para emissão manual de faturas ou encomendas, orçamentos, recibos ou guias não podem ser mais usados. Tanto a portaria como o regime transitório indica que se pode usar os documentos antigos pré-impressos desde que tenham sido adquiridos antes de 30 de junho de 2021. Portanto, os livros que forem adquiridos até 30 de junho de 2021, do próximo ano, podem ser mantidos. Mas a partir dessa data, a partir de 30 de junho de 2021 para a frente, tem que ser adquiridos novos livros de fatura manuais, orçamentos, recibos, portanto, tudo que for documentos manuais, daqui a sensivelmente mais de 6 meses, portanto, a partir do segundo semestre de 2021, tenham atenção a isso, aos livros manuais que forem adquirir. Tenham também atenção às máquinas registadoras e balanças eletrónicas, que têm que ser ou adquiridas novas ou ajustadas, porque têm que passar a constar o tal código único do documento e não estes códigos, numerações manuais. Ou numerações manuais, não. Essas numerações sequenciais simples que antigamente as faturas, ou orçamentos, ou guias, ou recibos tinham. Está bem? Portanto, o tal despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Isto é, se nada fosse alterado, e se fôssemos só com a tal portaria que foi publicada em agosto e o tal decreto-lei que foi publicado em 2019, tudo isto entrava em vigor no dia 1 de janeiro. No entanto, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, há cerca de 2 semanas, publicou um despacho onde o que é que diz este despacho? Portanto, no número 1, diz que a menção do Código Único de Documento, do GATECUD, em todas as faturas ou outros documentos fiscalmente relevantes, só é obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2022. Eu mais à frente vou explicar o que é o ATCUD, ou Código Único de Documento. O número 2 diz que a comunicação das séries, que é fundamental para podermos ter o ATCUD, só entra em vigor entre 1 de julho e 31 de dezembro. Isto é, entre 1 de julho do próximo ano e 31 de dezembro do próximo ano, portanto, no último semestre de 2021, todas as séries dos documentos têm que ser comunicadas à AT para poderem continuar a ser usadas. Também mais à frente vou explicar o que é isto de comunicação das séries. Também aquela questão que eu já falei anteriormente, os documentos pré-impressos sem ATCUD só podem ser usados até 31 de dezembro de 2021, se adquiridos, como indiquei antes, se adquiridos até julho. Isto é, os que estão adquiridos até julho sem ATCUD podem ser usados até 31 de dezembro de 2021, mas a partir de 1 de julho de 2021 têm que ser adquiridos novos livros de faturação com ATCUD. Livros manuais, faturação, guias, por aí fora. E também foi publicado o número 4, em que reforça que o código QR é mesmo obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2021, como aqui é dito. Inclusive, o próprio Secretário de Estado diz que para ajudar vão ser publicadas no Portal das Finanças fax, ou portanto, perguntas e respostas no Portal das Finanças, de forma a ajudar as empresas e os produtores de software a tornar isto realidade. Portanto, resumindo, como é que são as entradas em vigor? Portanto, a partir de 1 de janeiro de 2021, tem que constar o código QR nas faturas e documentos fiscalmente relevantes, nos programas de faturação, só no software. Portanto, isto é só aplicável, o código QR é só aplicável ao software. Entre 1 de julho e 31 de dezembro do próximo ano, tem que ser comunicadas à AT as séries documentais e, ao mesmo tempo, temos que começar a substituir os documentos pré-impressos em tipografia autorizada, porque estes documentos pré-impressos não são válidos a partir de 2022. E tem que ser comunicadas estas séries de documentos, que é para podermos ter o tal ATCUD, que é obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2022. Portanto, mais sensivelmente, daqui pouco mais de um ano, além do código QR, também tem um outro código, que é o ATCUD, que tem que constar nas faturas. E agora, o que é que vou falar em específico do QR Code ou código QR. E o que é que sobre o código QR? A AT publicou no Portal das Finanças um documento com especificações técnicas destinadas aos produtores de software. Aquilo que vocês, como empresas, devem ter atenção é o tamanho mínimo deste código QR que tem que ter nos layouts e modelos das vossas faturas.
os modelos por padrão que são distribuídos pelas faturas SAS, isto é, os novos modelos, já vão preparados. Mas se vocês usarem modelos que já os personalizaram, isto é, já colocaram um logotipo ou colocaram outras indicações, como um livro, para não perderem essas alterações que fizeram, vocês vão ter que, ou vocês próprios, ou pedir ao vosso parceiro que coloque, que altere os vossos modelos e coloque lá este tal código QR no documento. E tenham atenção que, segundo o documento DAT, este tal documento técnico, este código QR tem um tamanho mínimo. Portanto, no mínimo, ele tem que ter 3 por 3 centímetros, tanto a nível 3 centímetros de largura por 3 centímetros de altura, e à volta do código QR ele tem que ter 2,5 milímetros de espaço branco. E o que um código de barras não é mais do que um código que permita que leitores transmitam, descodifiquem informação. Vocês já devem estar habituados, quando vão ao restaurante, agora temos as tais emendas eletrónicas, em que vocês apontam a câmara do telemóvel para um destes códigos e automaticamente o que é que tem este código? Tem um site, tipo HTTP, portanto tem o endereço do site. E ao apontarem, automaticamente são reencaminhados para o site. O código QR, este tal código QR das faturas é algo semelhante, só que em vez de ter um site, tem uma mensagem. E o que é essa mensagem? É uma série de informação que está na fatura, identificada por letras, cada letra corresponde a um campo, a uma informação, e identificada por valores que estão separados por 2 pontos, e cada campo está separado por um asterisco. Aqui a ideia qual é que é? É uma app que for disponibilizada pela AT, o consumidor aponta para este código QR, em vez de ir para um site, transmite essa informação à autoridade tributária. E, portanto, agora vamos ver isso na prática. Portanto, a ideia é a AT disponibilizar uma aplicação capaz de ler e extrair a informação de código QR, semelhante ao que está, um código semelhante ao que está aqui no ecrã. Aliás, se vocês fizerem download para os vossos telemóveis e para os que pesquisarem nas stores, leitor código QR, porque não é a câmara normal que vai ler isto. Até podia, só que isto como não é um endereço web, não vão ver nada. Mas existem aplicações já disponíveis para verem qual é o conteúdo deste código QR. Portanto, se pesquisarem por uma aplicação, e até inclusive podem ler aqui do ecrã, deste ecrã, irá verificar que a informação extraída vai ser semelhante àquela que eu apresentei neste slide. Portanto, esta que está aqui. E o que é que será normal no futuro? É o gesto por parte dos consumidores finais de pegarem numa fatura impressa e lerem este código QR e colocarem, e ao fazerem isso, automaticamente transmitirem à AT o seu NIF, em vez de dizerem ao comerciante, olha, quer a fatura com o NIF XPTO. Portanto, como é que isto na prática? Portanto, temos aqui o código QR e ele lê então o código com o telemóvel e aqui está a tal informação que é extraída do código QR. E portanto, temos aqui uma fatura, vamos ver novamente. Portanto, é lida a informação e que informação é que é extraída, que está aqui dentro deste código QR? É esta que eu assinalo aqui nestes campos. Portanto, azul, o NIF do emitente, a data, o número da fatura, o contribuinte do destinatário. Claro que se tiver a fatura com o contribuinte do destinatário, ele vai colocar noutro contribuinte. Mas se tiverem consumidor final, então pode ser colocada no NIF de facto consumidor final. Qual a natureza do documento, os códigos da assinatura, o valor de IVA, as taxas, por aí fora. Então o que é que esta vai fazer? Leu isto, extraiu esta informação e cá está. Manda isto para o e-fatura. E, portanto, temos aqui no e-fatura esta fatura transmitida para lá. Portanto, o NIF, do comerciante, o tipo de fatura, as datas, taxa, total. Também mais alguma informação que os tais facts que eu indiquei, que foram publicadas no Portal das Finanças, devo também chamar a atenção a uma que está lá publicada agora recentemente, que é sempre primeiro, se a implementação do código QR pode ser feita antes do dia 1 de 1 de 2021, e aqui diz que sim. Portanto, quer dizer que quando vocês instalarem uma aplicação SaaS já atualizada, começam já a imprimir códigos QR.
E há uma outra que não coloquei aqui, que é atenção ao sítio onde está o código QR. É uma FAQ que indica que o código QR não pode estar nos limites do documento, isto não pode estar nas margens, encostado às margens. Quer dizer que o código QR tem que estar num sítio não encostado às margens. Nas aplicações SaaS, como podem ver, não coloquei aqui uma imagem, mas as aplicações SaaS, o código QR está colocado mais ou menos à esquerda do nome do destinatário do documento e nos talões está mais ou menos a meio. Relativamente ao SAFT, ou havia uma alteração lá no SAFT também, nesta portaria, mas que é a questão do o SAFT tinha que ir com o Código Único do Documento, mas como o Código Único do Documento foi adiado para 1 de janeiro de 2022, já não se aplica. A tal comunicação do ATCUD, isto é o Código Único do Documento, e a comunicação das séries foi adiado para 1 de janeiro de 2021, mas vou explicar o que é que na prática é isso para vocês se prepararem, porque daqui a mais ou menos 6 meses, portanto a partir de 1 de julho, vão ter que fazer isto, vão ter que comunicar as séries que usam a autoridade tributária. E o que é isto da comunicação das séries para obter o código de validação? Portanto, o que significa que vai existir um método manual onde os sujeitos passivos vão comunicar por cada uma, ou isto é, por cada uma das séries que usam e por cada combinação de código de documento, isto é algo como isto, portanto, fatura da série A, fatura simplificada da série A, guia das portas da série A, recibos da série A, fatura simplificada da série B, isto é, por cada série e por cada documento, vão ter que ir ao portal da AT e vão dizer qual é a série, qual é o documento, qual é o início da numeração sequencial que querem passar a usar. É óbvio que neste regime de transição não sabem qual é o início da numeração na altura que estão a transmitir, por isso que podem colocar a fatura o número da fatura onde já vão. E qual é a data de início dessa atualização? No caso de estarem a transmitir uma série já em uso, tem que dizer a data é hoje. É expectável que a AT vá disponibilizar um web service. O que é um web service? É uma forma de comunicar tudo isto em automático. Mas para já não existe nada. Portanto, para já o que é certo é que a AT vai disponibilizar uma página para se comunicar isto. E então o sujeito passivo vai comunicar estes códigos, estes documentos e estas séries, e a AT vai mandar para cada um deles tipo um código de validação, tipo um código único. Significa que mais nenhum documento de nenhuma outra empresa em Portugal tem o mesmo código. Portanto, a fatura da série A da empresa SaaS, por exemplo, tem este código. E este código não vai existir para a fatura da série A de outra empresa. Portanto, é único para esta empresa e para esta série, para este documento. E então, o que é o tal ATCUD, código único de documento? O que é que as empresas vão fazer? Vão pegar neste código de validação único e as faturas vão ter este tal matrícula, este código único nas faturas, tracinho e o número da fatura sequencial. Como podem ver aqui, portanto, o FP, a fatura para forma, série F2020, na realidade corresponde ao HB6F7RV. E este é o número sequencial. Portanto, significa que vamos ter um formato único de número de documento que é com um código único de documento, seja para faturas, recibos, faturas para forma, por aí fora. Como indiquei nos slides anteriores, lembra-se que isto não só se aplica às aplicações de faturação, aplica-se também aos livros de faturas. Os livros de faturas, em vez de dizer fatura número 1, vai ter que dizer fatura HB6 F7 RV 001, 002, 003. Ok? Tenham atenção a isso, que esta parte do Código Único do Documento aplica-se a tudo. E só é obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2022. Qual é o impacto? Primeiro, o impacto mais óbvio é que as empresas deverão ter que passar a usar novos modelos para os seus documentos, ou deverão editar os modelos que atualmente usam, e arranjar espaço para colocar o código QR neles. Portanto, como podem ver aqui, o código QR aqui, neste caso, esse modelo desta fatura foi colocado a mais ou menos aqui a meio, para não estar nos limites. Tem um tamanho de 3 cm por 3 cm e tem já um espaço suficiente de 2,5 mm à volta, aliás, mais do que isso. No caso de um talão, também não está no limite no final, portanto está mais ou menos a meio, isto é, depois do corpo do documento
mas não está no final, porque, como eu disse, não pode estar nos limites, não pode estar encostado à direita nem à esquerda, portanto está aqui no centrado, e portanto é esta alteração que vocês vão ver se usarem nos nossos layouts que são distribuídos, ou se não, quando se tiverem layouts personalizados, têm que ter atenção e seguir estas regras e colocar o código QR nestes sítios. Na fatura, não significa que tenha que estar aqui no topo, pode estar em qualquer sítio, desde que não esteja nas margens. Pode estar aqui embaixo, mas atenção, não pode estar nas margens. E já agora, se for uma fatura com múltiplas páginas, pode estar na primeira como pode estar na última, não necessita de estar em todos. Mas é obrigatório que esteja ou na primeira ou na última página. No caso das aplicações SaaS, nos layouts que vão por default, está na primeira página. Portanto, o que é que as empresas têm que fazer? Instalar e atualizar os softwares que estão a usar. Se têm já layouts já personalizados, pedirem ou vocês próprios adicionar o código QR nesses layouts. E aqui atenção a uma questão que é aqui os talões. Normalmente as impressoras térmicas têm qualidade suficiente para imprimir um talão com um código QR. Mas há impressoras, por exemplo, aquelas impressoras de agulhas que fazem aquele barulhão todo a imprimir. Essas impressoras normalmente não têm muita qualidade de impressão, não têm muita resolução. E significa que algumas delas, nem todas, mas algumas delas, principalmente as mais antigas, poderão não ter qualidade para imprimir código QR. E chama a atenção para a lei que diz que a responsabilidade de imprimir o código QR não só é do produtor, portanto o produtor tem uma parte, o software tem que conseguir imprimir, mas é também do utilizador do software de faturação, portanto da própria empresa. A própria empresa tem a obrigação de usar meios que permitam que esse código QR seja impresso e legível. Significa que se esse código QR não for legível, a autoridade tributária tem o direito de autuar a empresa. Portanto, tenham atenção ao equipamento que usam para imprimir código de barras, estes códigos QR nos talões, se tem qualidade suficiente. E a especial atenção é que com estas tais impressoras matriciais. Para as impressoras A4, se forem impressoras modernas, laser ou já de tinta, julgamos que têm qualidade suficiente para imprimir. Mais uma vez, se forem aquelas impressoras antigas matriciais que já pouco se usam, mas que pode haver alguma empresa que ainda as usem, o mais provável é não ter qualidade para imprimir um código QR e terão que considerar substituir esse equipamento. Portanto, instalar o software, personalizar os layouts, substituir o hardware se necessário, portanto, testar, ver se o código QR é lido, se não é lido, ponderar em substituir e comunicar a partir de julho de 2021, quer dizer, daqui a possivelmente pouco mais de 6 meses, as séries AT, que é para quê? Para a partir de janeiro de 2022, além do código QR, também constar o código único do documento. A nível dos nossos produtos SaaS, e referir que já está disponível desde o dia 9, desta passada segunda-feira, as nossas aplicações 50C, 100C, 6 for Accountants e SaaS 50C for Accountants atualizadas e preparadas para imprimir o código QR e está previsto para o dia 18 de dezembro. Também disponibilizamos as aplicações SaaS Retail, SaaS Gestão Comercial, Business Suite, GRS2 e Post-Standard, Sage One e provavelmente X3 no final do ano, também atualizadas com o código QR. E da minha parte é tudo. E agora eu iria abrir, só verificar, temos ainda alguns minutos, se quiserem colocar questões sobre a temática que falei, do código QR, podem estar à vontade, que souber responder, é só usarem o chat e colocarem as questões. Só um momentinho que vou lê-las. O ATCUD não é necessário adicionar aos documentos. Portanto, o ATCUD foi adiado para 1 de janeiro de 2022. De qualquer forma, podem aproveitar este momento e está lá também as variáveis do código QR e ATCUD e aproveitar e adicionar logo as duas variáveis ao documento.
Eu não sei exatamente quais são o nome das variáveis, mas é uma questão de perguntar ao nosso suporte técnico e eles irão responder. Há aqui uma pergunta: se comunicar as séries a partir de julho de 2021, mas temos que usar as mesmas séries a partir do ano 2022 ou continuar a usá-las em 2021. Portanto, estes 6 meses para comunicar, este período de 6 meses, desde 1 de julho até ao final do ano, é para comunicar as séries que as empresas têm intenção de usar a partir de 2022. Se a partir de 2022 vão usar as mesmas séries que usam em 2021 e dar continuidade à numeração, então comunicam as séries que estão a usar. Se não, se pretendem em 2022 abrir novas séries, então comunicam essas novas séries que pretendem abrir em 2022. Já agora, só devem comunicar as séries e os documentos que de facto estão a usar. Portanto, se não usam, por exemplo, orçamentos, não comunicam séries para orçamentos. Aliás, inclusive até vai achar um bocado estranho que o sujeito passivo tenha pedido uma série para orçamentos e nunca tenha emitido um orçamento. Aliás, é essa a razão também da combate à evasão fiscal, que é, há restaurantes que têm, restaurantes ou outros comércios que têm inúmeras séries, e se até verificar que existem inúmeras séries e num só estabelecimento, vai achar um bocado suspeito e, portanto, por isso tenham atenção de documentos que nunca vão parar, que foi pedida a abertura da série e nunca foram parar à T, nunca foram transmitidos. Outra pergunta, que se nos programas de faturação este código é efetuado automaticamente? Sim, este código QR é gerado automaticamente pelo software de faturação. Portanto, sempre que emite uma fatura, um recibo, uma encomenda, um orçamento, automaticamente nós geramos a imagem do código QR que é para colocar nas faturas. E nos layouts que vão por nós personalizados já está lá a variável. Nos layouts que já estão personalizados é necessário colocar essa variável lá para passar a imprimir. Já agora atenção a uma questão, que se vocês atualizarem o vosso software e no entretanto não alterem o layout até janeiro, o que vai acontecer é que o software continua a emitir faturas, normal. Mas a partir de janeiro, como o produtor tem que garantir que o código QR é impresso, num software atualizado, o que vai acontecer é que nós vamos verificar que o layout não tem código QR e vamos dizer ao utilizador: olha, detectamos que o layout não tem código QR, não podemos deixar que este documento seja impresso com este modelo, com este layout, quer imprimir com o layout default da SAS. Se disserem que sim, então, em vez de imprimir com o vosso layout, imprime com o nosso, que vai por default. Outra pergunta é quanto ao código QR, quanto ao código AT-Code, ainda não é visível neste momento? Não, ainda não é visível neste momento. Podem colocar a variável no layout, mas não vão ver nada. Portanto, não... Se podem ter notas de reparação sem o QR. A nota de reparação nas aplicações SaaS são considerados documentos internos. E o que é que são documentos internos? São documentos que não podem ser apresentados aos clientes. Isto é, a partir do momento que um documento é apresentado a um cliente, passa a ser um documento fiscal. Não há dúvida. E há naturezas que nós entendemos que são documentos para a gestão interna que nunca é apresentado a um cliente. Portanto, entendemos que uma nota de reparação é um documento interno que não está especificado naquilo e na lei, exatamente, mas como há dúvidas se é ou não é, o que é que há algumas naturezas que, ok, então vamos considerar essas naturezas de documento interno e o que é que vamos fazer para que não haja dúvidas que este documento não pode ser entregue ao cliente. E estes documentos têm claramente em grande a dizer não pode entregar ao cliente, não tem valor de IVA, não tem só tem o valor total, tudo que são menções a taxas de IVA não tem o cabeçalho de identidade emissora. Portanto, é um documento que, se fosse entregue a um cliente, é completamente ilegal. Portanto, é um documento que é para ser usado internamente. Se é um documento para ser usado internamente, não há problema, não tem código QR. A partir do documento que um documento é entregue a um cliente, obrigatoriamente tem que ter um código QR. O 6 quando é que será disponibilizado o código QR? No caso 6 como uma aplicação nativa cloud, não se tem que preocupar. A partir do partido de 1 de janeiro, não precisam fazer nada, que a aplicação começa a emitir faturas automaticamente com código QR. No caso das aplicações desktop,
como 50C, 100C, 6 for accountants, essas aí, como é atualizado já, é que começamos já a emitir o código QR. Nas segundas vias, qual é o código QR que se imprime? O mesmo do original. Nas segundas vias, já percebi esta questão, nas segundas vias de um documento antigo. É automático. Isto é, nós quando gravamos, a partir do momento que instalam a aplicação, nas novas faturas há um campo novo, nós gravamos a informação para o código QR. Significa que nós sabemos se uma fatura foi impressa ou foi emitida com software que na altura não emitia código QR, ou se foi já gravada e emitida com software que emitia código QR. E que significa que, com uma versão, que significa que se reimprimirem faturas antigas, não tem código QR. Se imprimirem faturas novas, tem código QR. E a aplicação sabe se na altura, quando foi emitida, tinha ou não código QR. Se vão receber o link para a atualização via e-mail, não. Vocês, como clientes, qualquer cliente SaaS tem acesso ao MySaaS, e no MySaaS, que é um portal web, e nesse portal, se não souberem como é que eu acesso ao MySaaS, vão à ajuda da aplicação e há lá uma opção que diz sobre a SaaS 50C ou sobre a SaaS 100C ou sobre 6 for accountants, e lá encontram contactos como do nosso apoio ao cliente. E o nosso apoio ao cliente pode vos informar quais são os acessos. Mas não vão receber, e a partir desses acessos é que podem voluntariamente descarregar as atualizações. Tudo depende de qual que seja a vossa relação, ou se vocês têm contrato de assistência com o vosso parceiro. Se têm contrato de assistência com o vosso parceiro, é o vosso parceiro que atualiza o software, portanto, e é o vosso parceiro que vocês devem entrar em contacto para atualizar. De que forma devemos, uma outra questão, que de forma devemos enviar a mercadoria, normal, como até agora, fazem guia de transporte, emitem, comunicam a mesma AT, ela devolve um código de comunicação. Agora, o que acontece? Além do código de comunicação, há um código QR, e esse código QR quem transporta a mercadoria tem que o levar. Como é que o pode levar? Ou vocês colocam esse código QR num e-mail, imaginamos, capturam a imagem e mandam um e-mail para um telemóvel, ou tiram a foto e mandam para o telemóvel do transportador, ou por simplesmente imprimem o documento de transporte e entregam a quem vai transportar. Atenção, que se a mercadoria for transportada com uma fatura, a fatura tem que ser sempre impressa. Portanto, se o documento que sustenta o transporte de mercadoria é uma fatura, chama a atenção que a fatura tem que obrigatoriamente ser impressa e tem que ter o código QR. Se for uma guia, não precisa ser impressa, mas quem transporta tem que levar o código QR em algum meio, no tablet, numa imagem, numa foto, de alguma forma. Se é obrigatório passar do SaaS dele para a 50C? Não é obrigatório. Se o fizerem, já estão com o código QR. Não é? Na atualização do SaaS Retail, SaaS tão comercial, só vai sair no final do ano. Portanto, nós disponibilizamos ou demos privilégio a quem usa 50C e 100C6 for accountants, mas de qualquer forma não é obrigatório. Esta atualização do código QR também vai lá estar na SaaS tão comercial e no SaaS Retail. Se os dispositivos serão disponibilizados, portanto este slide, isto eu pedia para a minha colega Beatriz estiver aí, porque provavelmente, Beatriz? Sim, então é assim, nós cerca de 24 horas após o webinar terminar, nós enviamos os slides por e-mail, tal como a gravação também, através do e-mail de inscrição. Exatamente, isto é, vocês usaram ou colocaram algum e-mail para inscreverem-se e, portanto, é nesse e-mail que vão receber a gravação do webinar e os slides, estes slides em PDF. Exatamente, obrigada. As atualizações disponíveis já colocam o QR Code nos layouts? Sim, as atualizações que já estão disponíveis já colocam os QR Codes nos layouts nos que estão por default. Isto é, quando vocês atualizarem o software e abrirem o software, ele vai convidar ou vai perguntar como é que querem fazer, se querem substituir os layouts que têm pelos default. Se não substituírem, então tem que editar os vossos layouts e colocarem lá a variável do código QR, escolherem um sítio, provavelmente vão ter que arrumar algumas coisas, não é? De sítio para encontrarem um
um espaço de 3 cm para colocar lá o código QR. Oh, José, peço desculpa estar a interromper. Convém só verificar, pronto, que a versão que já tem disponível estes layouts com QR Code, estamos a falar que é a versão 2021. Exatamente, é a versão 2021. Sim. Outra questão, não vi os modelos de recibos da SAS, o QR vai ainda sair? Sim. Como indiquei, o código QR, nesta minha apresentação só mostrei faturas, mas na realidade é faturas, encomendas, orçamentos, recibos, qualquer documento que seja apresentado a um cliente tem que ter um código QR. A outra questão é se a impressão do código QR nas aplicações SaaS nos contribuintes que já têm o IBAN colocado na fatura são consideradas faturas personalizadas. Tudo depende. Se esse IBAN foi colocado não como uma variável na fatura, mas, por exemplo, colocado dentro da própria aplicação e a aplicação coloca lá o IBAN, não precisa fazer nada. Mas imaginemos que foi o parceiro ou o cliente que editou o modelo, o layout e colocou lá o IBAN. Agora tem duas hipóteses. Ou imaginemos que provavelmente é mais fácil, se só fez esta alteração, usar o layout base da SAS e dizer, ok, quero passar a usar novamente o layout base e voltar a personalizar e colocar o IBAN, parece-me ser a solução mais fácil. Ou se não, pegar no layout que já tem o IBAN e colocar o código QR. Portanto, ou uma coisa ou outra. O código QR é para todos os documentos fiscais? Sim, para todos os documentos fiscalmente relevantes. Lembrem-se que não é só os documentos fiscais propriamente ditos, que é a fatura simplificada, fatura de recibo, nota de débito, nota de crédito. Normalmente consideramos isto como documentos fiscais, mas agora a AT entende que documentos fiscais é muito mais do que isso. Entende que, por exemplo, é um documento fiscalmente relevante, que uma encomenda é um documento fiscalmente relevante, um orçamento também é. Portanto, tenham atenção a isso. Portanto, estes documentos passam a ser assinados, portanto não podem ser, uma vez emitidos, alterados e passam a ter que ter o código QR. Há uma exceção, que é os recibos, que está na própria despacho de certificação, que diz que os recibos não precisam de ser assinados, mas têm que ter um código QR, está bem? A comunicação das SE, outra pergunta é que a comunicação das SEs terá que ser comunicada todos os anos ou basta em julho de 2021? Depende. Se usa a mesma série todos os anos, portanto, e essa série não volta ao número 1 e tem uma oração sequencial e continua, só precisa de comunicar a série e o documento uma vez, não precisa mais. Mas imaginemos que todos os anos decide voltar com o número 1. Nesse caso, todos os anos, antes de voltar ao número 1, tem que comunicar até essa intenção. Ou imaginemos que todos os anos abre uma nova série. Portanto, este ano está a usar a série 2020, o ano que vem vai usar a série 2021. Quer dizer que antes de usar a nova série, tem que comunicar isso à AT, que é para lhe ser atribuído aquela tal matrícula única do documento. Se temos sempre que imprimir um documento, tem aqui uma questão. Não, não necessariamente. Para os consumidores, há este tal decreto 28/2019 trouxe uma novidade, portanto já há um ano, que é para as empresas que assim o optem por fazê-lo, e atenção, tem que optar por esse regime e tem que ir ao portal da AT comunicar isso. Se perguntarem ao suporte, eles explicam, como tem lá uma FAQ que explica como é que no portal da AT comunica-se isso, este facto, que é a intenção de começar a emitir aquilo que é chamado fatura sem papel, que só é válida para consumidores finais. Atenção, para empresas não é válida. Portanto, as empresas que optam pelo regime da fatura sem papel, se o consumidor lhes disser, olha, quero que emita a fatura com o meu NIF, e o meu NIF é blá 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 blá, quer dizer que e ativar isso na aplicação SAS, automaticamente a aplicação SAS, nessas circunstâncias, nem sequer pergunta ao operador se quer para imprimir a nova fatura. Não imprime sequer. Ok? Porquê? Porque a fatura tem um NIF. E a lei diz que se a fatura tiver um NIF, e for um NIF de um consumidor final, a lei diz que não precisa de imprimir o talão. Atenção, se a empresa restou isso no portal da AT e disser eu quero emitir faturas sem papel. Se tivermos a emitir uma fatura para um sujeito passivo, isto é para uma empresa,
é obrigatório, por lei, sempre imprimir a fatura. Portanto, não há hipótese. A única hipótese é se houver um acordo de faturação eletrónica com a empresa. Portanto, recapitulando, empresas, se eu quiser, se alguém diz assim, eu sou empresário, o meu NIF é este, e eu tenho que sempre imprimir a fatura. Sempre. A única hipótese de não imprimir é fazer um acordo de faturação eletrónica e nesse acordo de faturação eletrónica tem que ser um documento formal assinado por ambas as partes, em dizer, eu a partir deste momento, eu quero receber faturas eletrónicas, e nesse documento tem que dizer em que e-mail ele quer receber as faturas eletrónicas. E a partir desse momento, todas as faturas emitidas a esse cliente, a aplicação já sabe automaticamente, ok, este cliente é de faturação eletrónica, não vou imprimir a fatura, vou assiná-la e enviá-la por e-mail. Já agora, isto é algo recente, foi publicado ontem mesmo, até março do próximo ano, estas faturas não precisam de ser assinadas com certificado digital. Portanto, podem ser faturas normais enviadas por PDF. A única coisa que tem que garantir é o não repúdio. E isso as nossas aplicações SaaS, se usarem o sistema de faturação eletrónica de aplicações SaaS, garante o não repúdio. Se não, a partir de 31 de março, na questão da faturação eletrónica, a partir de 31 de março, tenham atenção que tem que comprar um certificado digital para a vossa empresa. Mas isso é tema para outro webinar. Boa tarde, significa que a partir de ontem já podem ter aliados começar a colocar o código QR sem problema? Sim, existe uma faca inclusive no portal das finanças que diz isso mesmo, que pode já a partir de hoje, se tiver a aplicação SaaS 50C, 100C ou 6 Fracantas da versão 2021, a partir de hoje já pode imprimir com código QR. E esta atualização também referi que já está disponível por parte da SaaS. As restantes questões que estão aqui e que não consegui responder, não prometo, se conseguir responder por e-mail, irei responder. De qualquer forma, indico que na SaaS irá disponibilizar na sua webpage uma secção sobre o QR Code, em que iremos responder a estas e outras questões que foram colocadas noutros webinars, e a seu tempo iremos enviar então um URL onde vocês poderão consultar todas as dúvidas e questões sobre esta temática de código QR AT Code. Deixe-me agradecer em nome da SaaS a vossa presença. Marco. Muito obrigado a todos pela vossa presença e vamos pronto dar este webinar como terminado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia.